O nosso palestrante hoje é o Gerson. Boa tarde a todos. Vamos lá. O Cristo Consolador. Quem dentre nós aqui nunca precisou de um consolo, de uma palavra amiga, de um ombro? Jesus, então, em Mateus, nos escreveu: Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São consoladoras essas palavras ditas por Jesus, principalmente para nós que nos encontramos ainda nesse mundo grosseiro, imperfeito, e com as nossas imperfeições nós vamos nos sentindo acarinhados e mais confiantes, por saber que sempre teremos a quem recorrer nessas horas de sofrimento, de angústia. Essas palavras nos convidam à confiança em Deus, porque Jesus, que é nosso irmão, escolheu vir a esse mundo de provas e expiações para nos ensinar ou nos mostrar que é possível passar por aqui sem grandes sofrimentos. Ninguém escolheu vir a esse mundo para sofrer, com exceção talvez de Jesus, que ao contrário do que muito se diz, foi um enviado de Deus a esse mundo. Nós aprendemos ao longo de estudos que, na verdade, Jesus, ou Sananda, como é conhecido, e aqui teve o nome de Jesus, né? Nessa sua passagem pela terra. Ele já havia estado aqui anteriormente, mas nessa passagem como Jesus, ele veio voluntariamente, né? Ele escolheu vir num momento difícil da humanidade, então ele pediu a Deus para vir e foi voluntário. E ele sabia do sofrimento, ele sabia daquilo que ele iria enfrentar nos seus últimos dias da sua crucificação. E mesmo assim ele voluntariamente pediu para vir e nos ajudar a entender as leis de Deus. Naquele momento, a humanidade não entendeu, e até hoje ainda, muito vagamente, nós temos uma percepção daquilo que ele veio nos mostrar, né? Daquilo que ele veio nos ensinar. E Jesus, conhecendo das nossas dificuldades humanas, da nossa dificuldade em entender as leis de Deus, de compreender que tudo isso nada mais é que uma ilusão, que um experimento, que uma breve passagem, e uma grande oportunidade que nós temos na reconciliação com nossos irmãos, conosco mesmo, no aprendizado, naquilo que nos dá a evolução enquanto seres humanos. Jesus, nessas palavras, nos mostra que não importa aquilo que fizemos, aquilo que fazemos, o que ainda vamos fazer, Ele nos ama, nos trata como irmãos e está sempre disponível para nós, para ser esse consolador, esse ombro amigo que nós, vez ou outra, precisamos. Meditando um pouco sobre essas palavras, nós podemos fazer alguns questionamentos
que Jesus se dirige aos que estejam em sofrimento? De que forma ele nos aliviará? O que significa tomar o seu jugo? E como esse jugo pode ser suave e o fardo se tornar leve? Jesus se dirige a toda a humanidade sempre, mas ele fala daqueles sofredores porque é nesses momentos que nós percebemos ou aceitamos melhor as suas palavras. É nas dificuldades que nós prestamos atenção ou recorremos a ele, aos seus ensinamentos. Porque Jesus sabe que nos momentos fáceis nós nos entregamos às vicissitudes desse mundo terreno, dessa ilusão, e não prestamos atenção, ou muitas vezes não queremos aprender ou escutar aquilo que nos é trazido de bom grado, nos é dado pelo ensinamento. Então, Jesus, entendendo dessa forma, ele escolhe a melhor oportunidade para nos falar. E essa melhor oportunidade é durante o sofrimento, onde estamos mais abertos às palavras de Jesus, por nossa escolha, não dele. O alívio que Jesus nos traz é a compreensão das leis divinas, da maneira como tudo funciona, ou como deveria funcionar nesse universo, da nossa vida, além daqui, da nossa verdadeira vida, e não dessa breve passagem, a nossa vida espiritual, que nos faz entender todas essas leis. Quais são essas leis? A primeira delas todo mundo conhece, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que nos parece hoje um tanto quanto difícil. Para mim foi muito difícil entender isso, como eu poderia amar a Deus mais do que eu amo um filho, mais do que eu amo meus pais, minha esposa, meus familiares. É muito difícil essa compreensão, porque nós trazemos o amor para o nosso nível de entendimento terreno. E a nossa percepção de amor é nesse nível. Então nós entendemos que amar um filho é o maior amor que se pode ter. Para nós talvez seja, mas quando se fala de Deus, o amor é muito mais do que isso. Não é essa pequenez do amor que nós percebemos apenas um pedacinho muito pequeno, temos uma mera percepção. Então, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, ele está falando de um amor muito maior do que nós podemos entender como sendo amor. A segunda lei, que fala da compreensão e da aceitação de todos os nossos irmãos que aqui convivemos, por perceber que eles também estão nessa caminhada junto conosco, e é que assim como nós estão ainda imperfeitos, cheios de dúvidas, de incertezas, onde devemos perceber e entender que todos estão buscando e fazendo o seu caminho da melhor maneira possível. Que muitas vezes os caminhos deles se entrelaçam com os nossos, e isso acaba causando alguma perturbação no nosso caminhar e no caminhar deles. É esse o sentido de amar ao próximo. A compreensão e aceitação de que somos todos responsáveis pelo que acontece em nossas vidas. Que a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade e força, porém de sentido contrário.
que a caridade é a moeda aceita por Deus. E Deus, como já diz o Hélio Couto, não se deixa vencer em caridade. Então, quanto mais você faz, mais Deus te dá. Entender que as leis de Deus são justas e imutáveis. Que ninguém veio a esse mundo por engano. Que todos estamos aqui pela oportunidade de ajustes, de burilamentos, por equívocos que acabamos cometendo durante a nossa longa vida de encarnações, mortes e reencarnações. Mortes e reencarnações, tantas quantas forem necessárias ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento. É saber que acima de tudo existe um ser supremo, absoluto, um ser perfeito, que é a verdade, a única verdade. E que nos criou também assim, perfectíveis, para que nos tornássemos perfeitos e felizes um dia. É saber que a morte não existe, que ela é apenas para o corpo físico, que depois do nosso desencarne, nós continuamos vivendo da mesma forma e aprendendo, através de diferentes experiências, em mundos diferentes, em famílias diferentes, mas sempre nesse convívio, nesse interrelacionamento de ajustes entre todos nós, até que nós um dia compreendamos que não existe todos nós, existe só eu, que é Deus, que está em todos e que todos somos um. É saber que o amor prevalece além da morte e que aqueles que se odeiam têm sempre a oportunidade de estar transformando esse ódio em amor a cada encarnação. Desta forma, fica muito mais fácil para todos nós compreender que o que nos acontece, as infelicidades, as desventuras, são causadas por nós, mas que sim, nós encontramos também, e esse talvez seja o consolo, nessas mesmas leis, a sabedoria e tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para que nós entendamos o que aconteceu, a maneira de reparar esses nossos erros, de seguir adiante, entendendo que o nosso único objetivo, não seria bem a palavra, mas o nosso destino é chegarmos à perfeição, é chegarmos a Deus. Então isso nos garante, nos dá uma esperança, uma confiança no amanhã, por entender que aquilo que se planta se colhe, que se hoje estamos passando por alguma dificuldade em função daquilo que lá atrás nós plantamos, nós fizemos e agora temos a oportunidade de reparar isso. E saber que se hoje estamos melhor, o nosso amanhã será ainda melhor, porque o nosso amanhã será uma consequência daquilo que estamos fazendo hoje. Isso nos causa alegria, uma certa euforia em buscar um amanhã, trabalhando no hoje, sempre melhor. O que seria o jugo a que se fala?
O jugo, ele é deixar-se subjugar por essas leis, ou seja, entender e aceitar as leis que Cristo veio nos revelar e nos propor como o caminho a ser seguido. Então, aceitar o seu jugo é aceitar as suas leis, como Jesus viveu, nas suas experiências, na maneira de viver, de entender a vida, de entender que a vida é muito mais do que essa experiência passageira, transitória. Dessa forma, o nosso fardo se torna mais leve. As pedras que nós carregamos na mochila vão ficando pelo caminho, uma a uma. Quando aceitamos, compreendemos o nosso caminho. Porque também nós vamos nos sutilizando, deixando esse mundo material para trás, esse mundo grosseiro e ilusório. Jesus veio sim para nos consolar, mas Ele nos prometeu deixar alguém após Ele. Em João, no capítulo 14, Ele escreveu, e Ele não escreveu, mas as suas palavras lá estão: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Com Jesus, quando andava aqui pela terra pregando junto a seus apóstolos, seus discípulos, deixou claro que após a sua partida, seu retorno às esferas mais elevadas, seria nos enviado um Consolador para que a humanidade não ficasse, de certa forma, abandonada. Ele nos disse que esse Consolador seria perene, que estaria sempre conosco, à nossa disposição, se chamaria Espírito de Verdade, e que seria revelado mais tarde, quando então a humanidade já tivesse alguma capacidade moral e intelectual de compreender essa verdade. Talvez agora esteja chegando o momento em que nós começamos a compreender aquilo que Jesus há 2000 anos atrás veio nos mostrar, porque já estamos mais amadurecidos. Ele nos disse que o Espírito de verdade nos faria lembrar tudo aquilo que Jesus nos disse. Então, talvez porque Jesus não teve tempo ou não transmitiu de maneira mais inteligível tudo aquilo que ele queria passar à humanidade, e que precisaria mais tempo para isso, para que a humanidade compreendesse esses ensinos, e que muitas das suas verdades seriam perdidas pelo tempo, ou esquecidas, mal compreendidas, e algumas, quem sabe, até adulteradas. O Espiritismo, que veio na segunda metade do século XIX, quando a ciência estabelecera o uso da razão e da aceitação das verdades possíveis, pelo raciocínio da lógica dos fatos, o que hoje nós podemos chamar de fé raciocinada, nos trouxe uma outra visão sobre o cristianismo.
Seria esse talvez o prometido Consolador? Talvez. Mas como nos disse Jesus, o Consolador é o Espírito da verdade, que não está sujeito a nenhum dogma, nenhuma religião, a nenhuma doutrina, nem crença particular, que não estabelece um único e sagrado caminho até Deus. A doutrina espírita é uma grande ferramenta, um grande caminho para se chegar a Deus, compreender esse Consolador prometido, mas não é a única. Existem várias outras formas de se chegar a essa verdade. Existem vários caminhos até o Pai. Porém, a ciência espírita, que investiga e torna visível e mais clara a existência e a percepção do mundo espiritual, de seus habitantes, que aqui conosco estão e convivem conosco diariamente. Na filosofia espírita que nos explica de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso propósito, para onde nós vamos depois daqui. Todos esses ensinos baseados na moral cristã, dentro daquilo que Jesus veio nos ensinar, levando talvez o homem a uma compreensão mais próxima da verdade, uma verdade ainda relativa, porque não temos condições ainda de compreender a verdade única que é Deus. Estamos ainda moralmente, intelectualmente muito abaixo, né? Principalmente moralmente. Intelectualmente ainda conseguimos produzir algumas coisas, né? Ainda com grandes esforços a humanidade tem aí comprovado as tecnologias que hoje utilizamos, mas nos falta muito na questão moral de entender de que forma usar essa nossa inteligência, esse nosso crescimento, essa tecnologia que hoje nos beneficia, mas ao mesmo tempo nos aprisiona, nos torna escravos. Mas hoje já não temos a necessidade de seguir na fé cega. Temos a liberdade de entender e de julgar aquilo que nos cabe como verdade. E assim traçar o nosso caminho. Caminho que é pessoal para cada um, que é diferente a cada um. Sabemos que as causas das aflições humanas estão no homem, causadas pelo próprio homem. E essas oportunidades de reparação que nos surgem diariamente, que devemos tratar com resignação, entendendo que tudo aquilo que está acontecendo é para o nosso crescimento. Se possível, agradecer por aquilo que acontece, por entender que aquilo que acontece para o nosso bem, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. Há uma expressão na cultura xamânica que diz Rausch, ou Rausch, é uma expressão usada para dizer eu aceito. Então, quando vocês ouvirem alguém dizendo Rausch, eu aceito, é muito usado durante as cerimônias, quando se consagra as medicinas. Quando se consagra as medicinas, normalmente vem um período um tanto quanto difícil, né? E você mesmo sabendo que vai passar por aquele momento de agonia, de dificuldade, você sabe que o que vem depois é muito melhor, então você agradece por aquele momento, por aquele aprendizado. Isso é um ensinamento indígena que eu sou particularmente muito fã, né? Exatamente por eles entenderem a questão da comunidade. O índio é uma cultura totalmente comunitária, eles
eles vivem em comunidade, e o filho que um tem, a comunidade inteira cuida. Não existe essa de meu filho, teu filho. Os idosos também são respeitados de uma forma muito bonita, né? Onde se tornam a voz de toda a comunidade, não só dos seus familiares. É uma cultura realmente muito interessante. Tem essa percepção e esse ensinamento que há muitos anos atrás, muitos dos europeus vieram para cá para ensinar os índios a ter fé, né? Como é que os índios acreditavam e tinham um Deus que não tinha igreja. Pobres europeus, né? Não sabiam que eles tinham a verdade antes de todos, né? A igreja é só uma ilusão. Ninguém precisa de ninguém para chegar a Deus. Uma vez que entendemos que Deus está em nós, né? Está dentro. E é para dentro que nós devemos ir. O Espírito de verdade se fez em muitas aparições, ou não aparições, comunicações talvez, né, durante esse período, principalmente na confecção dos livros de Kardec. Ele aparece bastante no livro dos Espíritos, onde muitas das respostas é dada pelo Espírito de verdade. E na sua primeira aparição, em 1860, ele diz ter vindo trazer a verdade e dissipar as trevas. Diz que o Espiritismo deve lembrar aos incrédulos que, acima de tudo e de todos, reina a verdade imutável, que é Deus. Que é através do conhecimento da imortalidade da alma e do princípio evolutivo que se torna muito mais fácil a compreensão de nossa vida, das nossas angústias, dos nossos desafios nesse corpo biológico, que é a nossa morada temporária. Jesus, que foi o grande consolador, né, antes do Espírito de verdade, no seu esforço de nos ensinar a viver, porque nós não sabemos viver, deixou para nós a cura de todos os males, que são os seus ensinamentos, dentro das verdades da lei divina. Esse homem que aqui passou, há 2000 anos atrás, deixou um grande ensinamento. Eu gostaria, se possível agora, que vocês aceitassem fazer uma meditação junto conosco, que ficassem numa posição confortável, relaxada. Se quiserem colocar os seus objetos no chão para não atrapalhar, fechem seus olhos, busque se concentrar, fazendo uma respiração profunda, calma e serena, controlando a respiração. Mais uma vez, aquietando. Eu gostaria que vocês ouvissem uma canção e permitissem que o Espírito de vocês consiga tocar essa canção, consiga acessar esse ensinamento. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor,
todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar que plantou, e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo